né? Então, beleza, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre globalização. Na última aula, nós falamos sobre a terceira revolução industrial, trabalhamos com os conceitos de toyotismo, tecnopolos e fragmentação da produção mundial, né? E a globalização é um pouco do que está envolvido na primeira, segunda e terceira revolução industrial. Por quê? E até mesmo no desenvolvimento do sistema capitalista. Porque esse sistema e essas revoluções, ela trazem como pano de fundo a integração do espaço geográfico, né, de vários países no mundo. Então, a globalização, o que ela significa, na verdade? É a integração, a interdependência ali entre governos, países, empresas e povos do mundo inteiro. Então, nós temos com essa integração uma maior circulação de pessoas, de serviços, de bens, de capitais, de cultura. Então, nós temos a globalização como resultado dessa integração dos espaços no mundo, provocado ali pela evolução do sistema capitalista e reforçado também pela Revolução Industrial. Nós temos aqui, ó, essa integração dos espaços geográficos, elas se deram através ali da evolução tecnológica, principalmente dos meios de transporte e dos meios de telecomunicação. Então, e isso aconteceu, essas evoluções tecnológicas aí, do século XV em diante, em maior intensidade, digamos assim, né? Lógico que já havia ali algumas tecnologias, mas a partir do século XV em diante, nós podemos perceber uma maior evolução dessas tecnologias que irão promover, a partir daí, essa integração geográfica mais intensa. Nós temos aqui as caravelas, lá do século XV e XVI, elas eram movidas a partir dos ventos, as locomotivas logo em seguida. As caravelas, elas se moviam em cerca de 16 km por hora, ela conseguia ali percorrer continentes numa baixa velocidade, mas ela promovia uma integração, troca de mercadorias, circulação de pessoas, de capitais. A locomotiva aí nós já temos um avanço para 54 quilômetros. E o telégrafo, e nós temos aí uma evolução nos meios de telecomunicação. E o telégrafo, ele nada é do que a transmissão de códigos de informação por códigos, né? E isso vai trazer ali, consequentemente, a troca de informações sem precisar se deslocar no espaço geográfico. E isso vai evoluir até para o que a gente tem de meios de telecomunicação mais modernos hoje em dia, como o celular, a internet. Vamos falar aqui um pouco de cultura local e global, tá? Essa globalização, né, essa integração que nós estamos falando aqui, que se deu a partir da evolução dos meios de transporte, de telecomunicação, ela vai colocar culturas diferentes em contato, vai disseminar ali valores, ideais, hábitos, e muitas vezes ela vai impor padrões de comportamento, de consumo, e isso se dá ali, por exemplo, através do nosso vocabulário. Hoje, por exemplo, nós temos várias palavras que circulam aqui no Brasil que são de língua estrangeira. Aqui eu coloquei um quadro para vocês verem: game, site, like, hambúrguer, rock, e-mail. São várias palavras que não são oriundas aqui do português, mas que entraram na nossa cultura e que nós utilizamos hoje em dia. Isso é reflexo dessa integração geográfica maior, né? O consumo também, né, de produtos que não são produzidos aqui no nosso território, que criam hábitos, né, principalmente culturais, como filmes, séries, músicas, as próprias redes sociais que promovem essa interação maior, trazem também
esse contato entre as culturas, e o próprio também, as próprias empresas, né? Quem assistiu à última aula sabe que um dos processos da terceira revolução industrial é a dispersão do processo produtivo no mundo, porque o capital ele não tem fidelidade com o território. Ele vai se alocar onde a probabilidade de lucro é maior. Então, quando uma empresa ela se instala no território, por exemplo, uma Ford se instala aqui no Brasil, ela vem trazendo ali um conceito, né, de transporte, de conforto, até mesmo de ideal de consumo, de qualidade de vida. Então, tudo isso tomado, né, promove essa globalização, né, impondo muitas vezes uma cultura externa nos territórios locais. O que acontece? Quando essa interação ela ocorre, ela pode se dar de forma pacífica, tá? Essa imposição de cultura externa no território, no local, ela pode se dar de forma pacífica, nós consumimos produtos, principalmente nas capitais, nas grandes cidades, isso ocorre de forma pacífica, positiva, mas existem certos lugares, certos locais onde essa imposição da cultura global ela não é vista com bons olhos, né? Porque a globalização ela tende a uniformizar comportamentos. Então você que é jovem que está aqui assistindo a aula não quer algo diferente, por exemplo, de um jovem que está lá no Japão, nos Estados Unidos, na Europa. O que nós queremos, né? De fato, nós queremos ter uma profissão, nós queremos ter qualidade de vida, nós queremos ter um carro, nós queremos consumir, ter famílias. Tudo isso são hábitos, né? Criados até mesmo por esse processo de globalização que acaba impondo certos comportamentos para as sociedades, né? Principalmente para essa sociedade mais moderna, mais integrada, mais globalizada. Existem autores que falam até que o que nós desejamos hoje em dia não é um desejo, digamos assim, fiel a nós mesmos, né? São desejos colocados, plantados em nós. Isso se chama fetiche. Fetiche é quando você tem um desejo que não é seu propriamente dito, mas foi um contexto que levou você a querer certas coisas, certos comportamentos, certos objetos, né? Então, nós temos esse problema da globalização, né? Porque ela acaba uniformizando as culturas no mundo, né? Levando muitas vezes ali a uma padronização, uniformização. Na maior parte dos casos ocorre isso, de fato, né? E locais, principalmente comunidades tradicionais, como indígenas, quilombolas, comunidades mais isoladas que não percebem essa globalização tanto assim como positiva, porque a implementação dessas tecnologias no local vai promover ali uma perda de identidade, que muitas vezes não é desejado por essas comunicação, por essa globalização. Então, nós temos aí o global versus o local, né? O global padronizando e o local evidenciando as diferenças no espaço geográfico, né? Então, isso acaba sendo um contraponto da globalização. Então, a globalização, nós estamos falando aqui como algo mais abstrato, né? Cultural, econômico. A globalização, que é essa integração do espaço mundial, ela ocorre de forma cultural, lógico, né? Como nós falamos, existem palavras que nós utilizamos, filmes, músicas que nós fazemos para o nosso dia a dia, mudando a nossa cultura. Existe essa parte mais abstrata, mas de fato a globalização ela é econômica. O que motiva um território a se comunicar com outro são os aspectos econômicos. Então, nós temos ali essa globalização motivada principalmente pelas
trocas comerciais, de mercadorias, bens, serviços e capitais. E aí, gente, essa parte mais abstrata da globalização, como ela ocorre na prática? Ela vai ocorrer a partir das multinacionais, das cidades globais, dos tecnopolos, que nós estudamos na última aula, da fragmentação da produção mundial, que são as indústrias, né, que se instalam em vários lugares do mundo, como a Ford aqui. Então, isso vai acontecer na prática dessa forma, né, principalmente através dos meios de transporte e dos meios de telecomunicação. Gente, só um minutinho, que meu gato quer sair aqui e tá miando aqui. Só um minutinho, tá? Vou abrir a porta. Sai. Aí daqui a pouco ele fica miando para voltar. Não dá sossego. Então, continuando aqui, essa globalização ela vai se dar na prática através desses elementos que nós citamos aí, mas principalmente pelo desenvolvimento das redes de transporte e de telecomunicação, que vai permitir ali a circulação das pessoas, mercadorias, bens, capitais. Nós temos que entender como que essa globalização, na prática, ela ocorre, né? Ela vai ocorrer de forma desigual, porque existem territórios que estão mais globalizados, mais integrados, e existem territórios que estão menos integrados em relação a esses instrumentos aí que eu falei. Ele acaba. Então, gente, começando aí, os meios de transporte, nós temos que entender como que eles se desenvolvem em nível mundial, como que são as rodovias, as ferrovias, hidrovias, aerovias nos continentes. Porque através delas circulam, né, as mercadorias e as pessoas, e também as telecomunicações, como que ela transmite informações e integra o mundo. Nós temos ali as linhas de telefone, o acesso à internet, antenas parabólicas, satélites que captam e emitem sinais. É dessa forma que a globalização ela vai acontecer. Como eu falei, nem sempre, né, essa integração, essa globalização a partir dos meios de transporte e telecomunicação, ela vai se dar de forma homogênea no espaço geográfico. Nós temos aqui, por exemplo, o Brasil, nós temos áreas que são muito integradas nesse sistema global e nós temos áreas que são pouco integradas a esse sistema global. Então, por exemplo, as telecomunicações, elas impactam muito mais aqui no Sudeste, a nossa vida, ela é muito mais rápida, ela tem essa sensação de que as distâncias são reduzidas, o tempo é mais corrido, porque a densidade de transportes e telecomunicações, elas agilizam as trocas comerciais, a circulação de pessoas, muito mais, por exemplo, do que na região norte, onde a densidade dessa infraestrutura é menor. Olha aqui, a sensação de encolhimento do mundo a partir da evolução dos meios de transporte. Então, lá em 1500, até por volta ali de 1840, predominava ali o transporte de carruagens e barcos, e a velocidade média era 16 km por hora, como nós falamos lá no início da aula. Então, isso ali era uma pequena velocidade, mas já era possível ali transitar entre os continentes. Nós temos ali as grandes navegações, o sistema capitalista comercial, ele se desenvolveu nesse momento ali, e isso ocorreu de forma mais lenta, mas ocorreu. Daí, em 1850 até 1930, nós temos ali já a invenção das locomotivas a vapor e dos barcos a vapor também, que aumentou a velocidade para 57 km por hora. Então,
houve ali uma agilidade na circulação de pessoas, mercadorias, bens e capitais entre os continentes, né? Então, pareceu que o mundo ficou menor, porque a circulação ali é mais ágil. Depois nós temos ali os jatos de passageiros, né, que evoluíram em 1950, depois mais para frente, em 1960, chega até 1.100 quilômetros por hora, tornando ali, dando a sensação que os espaços geográficos eles são reduzidos em função da evolução dos meios de transporte. E como que esses meios de transporte eles estão distribuídos nos continentes, né? Então, nós temos aqui os modais de transportes divididos por continente, a densidade da rede ferroviária, a cada quilômetro quadrado, por exemplo, aqui, ó, esse primeiro gráfico, vamos tentar entender ele aqui, ó. Densidade da rede ferroviária, quilômetros de ferrovias a cada quilômetro quadrado. Lá na Europa, a cada quilômetro quadrado, nós temos 16 quilômetros de ferrovia. É o continente que mais tem esse modal de transporte, seguido ali pela América do Norte e depois pela Ásia. Na África é mais desenvolvido, inclusive, é o mesmo tanto da América do Sul, né? E depois a Oceania. Já no caso ali das rodovias, a cada quilômetro quadrado, nós temos lá na Europa 325 quilômetros de rodovia, seguido ali pela Ásia e depois pela América do Norte. Nós vamos falar por que a Ásia tem essa extensão, né? Grande extensão rodoviária. E em relação ao tráfego aéreo, de todas as pessoas que circulam por esse modal de transporte, 24% são pessoas oriundas da Europa, 36% na Ásia, 29% na América do Norte, e depois uma pequena parcela aqui na América do Sul, África e Oceania. O que nós podemos concluir com isso, né? A Europa e a América do Norte possuem uma rede de transporte muito mais bem estruturada, bem desenvolvida. Então, tanto em relação a rodovias quanto a aerovias e ferrovias, a Europa e a América do Norte se destacam e, portanto, elas estão mais integradas economicamente e culturalmente também. Já ali na Ásia, nós temos um fator físico, né, devido à grande extensão territorial e também pelo grande número de habitantes, nós temos uma maior densidade rodoviária e também o tráfego aéreo. Vai se destacar por quê? Porque o número de habitantes ali é muito maior. Então, de todas as pessoas que circulam no mundo por aviões, a Ásia vai se destacar pelo grande número de pessoas que vivem ali. A África e a América do Sul, já nós temos ali uma necessidade maior de desenvolvimento de infraestrutura de transporte. Aqui, por exemplo, na América do Sul, predominam rodovias, que não é um modal, já comentou isso, não é um modal tão economicamente assim viável para o que nós fazemos. Nós temos ali, aqui predominante, o setor primário, agroexportador, e nós transportamos, por exemplo, grãos por caminhões, que não é o mais adequado financeiramente, a logística não é tão adequada. Então, é a necessidade de desenvolvimento de outros modais para atender aqui as nossas atividades. As ferrovias são pouco densas e as rodovias são mais desenvolvidas. E tanto na África quanto na América do Sul precisa de desenvolver mais esse setor de transportes para se integrar mais à economia global. Né? Eu falei com vocês na aula retrasada que a China vem desenvolvendo telecomunicações e transportes do continente africano, mas aqui também na América do Sul, principalmente aqui, nós temos o planejamento da construção de uma ferrovia que vai desde a fronteira agrícola até o Peru, né, um porto para escoar toda a soja que é produzida, porque o nosso principal parceiro econômico
é a China, nosso maior consumidor de soja é a China, então nós produzimos soja aqui, mas nós transportamos ainda por caminhão. A China vem investindo no Brasil para a construção dessa ferrovia, que vai desde a fronteira agrícola, passando ali pelo centro-oeste, escoando toda a produção ali de soja até o porto do Peru, onde vai ser escoado lá para o seu território. Mas ainda é muito incipiente, né? As ferrovias, elas precisam muito de serem mais desenvolvidas aqui no Brasil, porque isso causa muitos prejuízos para a nossa economia. Aqui nós temos, em relação ao fluxo de mercadorias, as bolinhas aqui, ó, em amarelo, é o comércio intra-regional, ou seja, dentro da própria região ali da Europa, nós temos um maior fluxo de mercadorias, tá? Então, seguidos pela Ásia e depois pela América anglo-saxônica. América do Sul e África, bem pequenininho, né? E Oriente Médio também, principalmente aqui na América do Sul, somente nas capitais dos grandes países, países mais desenvolvidos economicamente, Argentina, Chile, Brasil. Então, nós temos ali um comércio agroexportador, mas assim, em relação ao comércio mundial, é muito pequeno ainda. A Europa, então, tem esse maior fluxo de mercadorias industrializadas, até mesmo agrícolas, né, circulam mercadorias ali, seguidos pela Ásia, que tem um grande mercado consumidor também, com destaque para o Japão e para a China, e a América anglo-saxônica, com destaque para os Estados Unidos. As setas significam fluxo ali de dinheiro, né? Então, observem que as setas estão em torno dessas grandes áreas. Então, nós temos a Ásia, Europa e a América anglo-saxônica com o maior comércio intra-regional dentro deles mesmos e entre eles, né? E pequenas setas que saem de outros lugares, como América Latina e África. O mundo está globalizado? Com certeza, ele está globalizado. Essa cultura, esse padrão econômico, ele chega em praticamente todos os lugares do mundo, mas ele chega com maior intensidade nessas regiões, onde que tem maior densidade de transportes e telecomunicações, e por onde circula também mais capital, mais mercadorias, pessoas também. Dúvidas? Por enquanto, não. Professor, voltando naquele mapa lá, Sim. estava mostrando que os Estados Unidos, dentre a Europa e a Ásia, tem, vamos supor, a menor economia nos Uhum. fluxos de trocas interregionais e trocas. Nas trocas. Mas é porque na Ásia tem, tipo, dois representantes, como a Ásia e o Japão, a Europa tem vários, e os Estados Unidos só tem os Estados Unidos? Ou... Também por isso, né? Porque na América anglo-saxônica é o Canadá, Estados Unidos e México. E não, Canadá e Estados Unidos só. América anglo-saxônica são somente esses dois países. E só tem os Estados Unidos, né, de maior economia, que vai fazer ali esse fluxo de mercadorias, enquanto em outros lugares da Europa, né, dentro da União Europeia são 27 países, né. A China é a maior indústria do mundo, né, prevê-se que a China vai ultrapassar a economia americana nas próximas décadas. E também porque os Estados Unidos têm muitas indústrias fora do seu território. Então, acho que isso contabiliza nesse gráfico aqui também. Tranquilo? Esse gráfico, ele é de 2016. E falando, né, no fato dos Estados Unidos ter muitas fábricas fora do seu território, isso faz parte dessa globalização, né, dessa
integração dos espaços geográficos, porque os países, na verdade, as fábricas, as indústrias, eles irão perceber, principalmente a partir da segunda metade do século XX, que o processo produtivo ele fica muito mais caro dentro dos países desenvolvidos, né? Mão de obra, impostos, legislação ambiental. Então, tudo isso encarece o processo produtivo dentro de seus territórios. Então, então, principalmente os Estados Unidos, buscou ali dispersar a sua indústria no mundo para conseguir ali ter maiores lucros, né? Não somente os Estados Unidos, é o país que mais faz isso é os Estados Unidos, mas a Europa também faz, Japão também faz, o Japão faz ali mais na Ásia, naqueles países próximos a ele ali, onde ele tem uma influência comercial maior, Vietnã, Taiwan, Indonésia, Filipinas, então ele vai influenciar ali naquela região, mas os Estados Unidos ele vai dispersar, quem assistiu a última aula viu, né, que, por exemplo, a Nike tem mais de 200 fábricas no mundo, e nenhuma fábrica está dentro do seu território. E por que isso acontece? Porque a Nike percebeu que a produção ela é muito mais barata, por exemplo, na Índia, nas Filipinas, onde tem trabalho infantil, não tem fiscalização, não tem legislação ambiental, pode poluir, então, enfim, tem outros espaços mais atraentes para o capital, né? Então, há essa dispersão, essa fragmentação da produção no mundo. E aqui é demonstrado por esse caça, né, esse modelo aqui de aeronave, como que a globalização ela está presente na nossa vida, né, de forma geral. Se você observar tudo que você consome dentro da sua casa, você pode ter certeza que você vai citar ali uns 10 países, no mínimo, assim, desde o sabonete que você consome, a pasta de dente, a roupa que você veste, o carro que seus pais têm. Então, tudo que nós consumimos no nosso dia a dia acaba tendo origem não somente aqui dentro, por mais que às vezes a fábrica seja aqui dentro do território nacional, mas a origem dessa fábrica ela é estrangeira, né? Então, essa fragmentação da produção no espaço ali mundial, ela vai promover essa globalização também. Lembrando que a globalização, ela é principalmente econômica, como nós falamos, né? É claro que você pode aprender inglês, pode gostar de músicas estrangeiras, pode, mas assim, o objetivo dessa música chegar até você não é agregar cultura para você, tá? É vender essa música para você, em primeiro lugar. Então, a globalização ela é principalmente econômica, tá? E aí, daí nós temos, né, como consequência desse estímulo econômico, o desenvolvimento de transporte, comunicação, né, da questão da produção no mundo. Então, aqui, esse modelo, ele vai ter ali origem brasileira. Nós vimos na última aula que nós temos um tecnopolo, aqui lá em São Paulo, né, que produz peças ali da Embraer, a Suécia, a África do Sul, Estados Unidos, Israel e Europa também. Todos eles participam da produção desse modelo aqui de aeronave. Então, aqui um resumo, né? A fragmentação do processo produtivo possibilita as empresas se deslocarem no espaço geográfico, né? Serem mais flexíveis. Assim, os custos de produção de um bem aumentar em um determinado local, a empresa transfere suas fábricas em busca de maiores vantagens em relação à mão de obra, matéria-prima, energia, transportes, impostos, legislação, sindicatos organizados, tudo aquilo que nós falamos na última aula. As multinacionais, então, elas vão operar no espaço mundial como se não existissem fronteiras entre os países. E aí elas são chamadas também de transnacionais, ou seja, quando elas não atuam somente no seu território de origem, elas atuam em vários lugares. Aqui eu fiz
dois slides falando sobre consequências da globalização. Então, nós temos aqui o aumento do desemprego, né, porque principalmente a terceira revolução industrial, ela vai tecnificar, automatizar processos produtivos, e isso acaba ali reduzindo a oferta de empregos no mundo. Esse avanço das tecnologias nos territórios, ele vai promover desemprego, né? Acho que eu até falei com vocês, não sei se foi aqui ou no nono ano. Os supermercados, por exemplo, não sei se alguém já entrou nesses supermercados que tem caixa automática, é você que passa suas compras ali, e no final você paga sem auxílio de ninguém. Então, isso já está expandindo aqui no Brasil, ou seja, as tecnologias acabam ali suprimindo empregos. E isso provocado pela globalização, claro, né? Porque essas tecnologias, elas não são oriundas, né, por exemplo, do Brasil, elas são externas. O avanço dos meios de transporte, isso daí também ocorreu, facilitando os deslocamentos de pessoas, de bens, serviços e mercadorias, né? Então, isso estimula muito os meios na verdade, sem os meios de transporte, não haveria globalização, é um fator essencial para a globalização, porque por mais que nós consigamos ali falar com alguém que está no Japão, na Europa, por telefone, eu não consigo importar uma mercadoria sem os meios de transporte. Então, os dois são de grande importância. As trocas culturais é uma consequência da globalização, ela permite a conexão entre pessoas, né, através de, seja pessoalmente ou através ali dos meios de telecomunicação, colocando culturas em contato, o global e o local interagindo. E os avanços das telecomunicações também são consequências, né? Nós temos ali elas favorecendo as transações econômicas, então você pode comprar um produto chinês do seu celular, né? Em poucos minutos, em poucos dias chega à sua casa. Então, isso favorece também essa integração do espaço geográfico mundial. Em relação aos aspectos negativos, né, nós temos aqui o aumento das desigualdades no mundo, porque essas trocas comerciais, né, essa integração do comércio mundial, que vem ocorrendo ali desde as grandes navegações e se intensificando com a primeira, segunda e terceira revolução industrial, nós já temos um processo de globalização desde as caravelas, né? A integração era mais lenta, mas ocorria, e com o tempo essa integração ela vai se intensificando. E com essa evolução também, dessa integração, nós temos ali ocorrendo também uma intensificação das desigualdades. Quando nós estudamos lá as colônias e as metrópoles explorando as colônias, né, a matéria-prima, os recursos naturais, nós temos um aumento das desigualdades, né? As metrópoles explorando as colônias e suas riquezas, concentrando, tirando a riqueza de um lugar e levando para outro, concentrando a riqueza. E isso, com a evolução da globalização, ocorre também. Hoje, para vocês terem ideia, de todo o dinheiro que circula no mundo, no comércio, 75% dessa circulação de dinheiro, de mercadorias e de pessoas, elas ocorrem nos países chamados ricos, né, os países desenvolvidos. E apenas 25% ocorre nos países em desenvolvimento. E observem que nos países desenvolvidos concentra apenas ali 20% da população mundial, enquanto que nos países subdesenvolvidos 80% da população mundial. Nós podemos afirmar, sim, que a globalização ela acaba intensificando as desigualdades no espaço geográfico. Os mais pobres acabam ficando mais pobres, os ricos ficam mais ricos, né? Isso em consequência dessa integração econômica no mundo, né? Então, uma fábrica vai lá para a Indonésia, né? Vai explorar a mão de obra. Vai ser mais lucrativo para a Nike? Com certeza, né? O lucro que ela vai ter é muito maior, e esse lucro não fica na Indonésia. Esse lucro é remetido
a sua origem, nos Estados Unidos. Então, acaba que os Estados Unidos, digamos assim, fica muito maior, enquanto que a Indonésia ganha sim, mas muito menos. Então, nós temos ali um saldo menor para os países em desenvolvimento e um crescimento econômico muito maior nos países desenvolvidos em função dessa integração aí do mundo. Dependência tecnológica também é uma consequência da globalização, porque os países pobres em desenvolvimento, ali ocorre também uma dependência, porque nós não temos essas tecnologias, nós não temos recursos financeiros para serem investidos em educação e revestidos em produtos tecnológicos, então nós acabamos dependendo dessa tecnologia. Aqui no Brasil nós temos poucos produtos oriundos aqui mesmo, né, do Brasil, mas lembrando que existe uma diferença, né, nós temos dentro dos países em desenvolvimento, nós temos os países emergentes, que têm uma condição um pouco melhor, são industrializados. Por exemplo, agora nesse cenário da pandemia, o Brasil está criando sua própria vacina, tem um pouco de investimento científico, tem um pouco de indústria, então isso permite que esses países também produzam mercadorias tecnológicas, sim, mas de bem menor valor tecnológico em relação àquelas mercadorias produzidas nos países desenvolvidos. Tranquilo? Então, assim, existe dependência tecnológica. Imagina se tudo que nós consumíssemos aqui no Brasil de tecnologia fosse próprio do Brasil. Nós não teríamos o celular, né, iPhone, Samsung, LG, Motorola, nós não teríamos o computador, nós não teríamos uma série de equipamentos eletrônicos, né, não somente produtos eletrônicos, mas também produtos que nós consumimos no nosso dia a dia, que nós não temos tecnologia, né, vai desde um ventilador até uma moto, um carro, enfim, um sabão em pó, entendeu? Nós não produzimos, nós não temos essa tecnologia para produzir tudo que nós consumimos. Então, acaba que nós precisamos desses países, acaba criando essa dependência tecnológica. E um outro aspecto também, uma consequência negativa da globalização, chama, como, gente? Tem um nome, que gera impactos ambientais e estimula o consumo. Vou lembrar daqui a pouco. Então, a globalização, ela estimula o consumo, né? Então, obsolescência planejada, o que é isso, né? É que quando o produto, ele é criado já com uma vida útil determinada. Então, você compra uma geladeira, o próprio fabricante vai programar ali essa geladeira para funcionar somente por 4, 5 anos. Isso é planejado. Para quê? Para estimular o consumo. Imagina se uma geladeira durasse a vida inteira, né? Ninguém ia comprar mais geladeira, comprar uma vez e nunca mais. Então, existe isso na globalização, na terceira revolução industrial, onde os produtos são programados para terem uma vida útil. Isso estimula o comércio, fora a obsolescência planejada, ainda tem a imposição de uma cultura. Se você tem um iPhone 8, por exemplo, esse aqui eu comprei tem 4 anos, eu não pretendo trocar ele para viver. Até quando ele fizer vida, eu vou ficar com ele. Mas já existe o 9, o 10, o 11, o 12. Isso em poucos anos, né? Tem 2 anos, 3 anos que eu tenho esse celular. Então, quando essas indústrias, elas criam produtos, elas estimulam também o consumo. Né? Então, quem tem o 8 vai querer o 9, quem tem o 9 vai querer o 10. Então, isso acaba gerando ali vários impactos ambientais, porque muitas vezes esses produtos, eles quebram em um curto período e eles são descartados, né? Na natureza, muitas vezes ali não há reciclagem,
Então, isso acaba gerando vários impactos, como contaminação de solos, o próprio plástico que não é assimilado pela natureza em curto prazo. Então, nós temos esses impactos aí. Alguma dúvida? A globalização ocorreu quando? A globalização, Florzinha, ela vai começar desde as grandes... A globalização é o quê? Integração dos espaços geográficos mundiais. Então, quando um país ele se encontra com o outro, está ocorrendo globalização. Então, a globalização ela começa desde as grandes navegações, quando as metrópoles exploravam as colônias, e isso vai se intensificando cada vez mais, e hoje nós temos um auge de globalização muito mais elevado, né, onde que nós conseguimos se comunicar com outros países em estalar de dedos, né, consegue comprar uma mercadoria, em curto prazo ela está na sua casa. Então, a globalização ela tem início lá nas grandes navegações e ela se intensificou. Né? E hoje nós temos aí um processo imenso de globalização, provocado ali principalmente pelo avanço das telecomunicações e dos meios de transportes. E como nós vimos, essa globalização ela vai ser mais intensa em alguns lugares do mundo do que em outros, né? Então, nós vimos, né, Estados Unidos, Europa e Ásia, uma integração muito maior do que a África e a América do Sul, né, que tem pouca infraestrutura de transporte e telecomunicação. Entendi, obrigada. Alguma dúvida mais? Que eu vou compartilhar com vocês a última aula aqui agora para a gente fazer um comentário. Então, vamos lá. É importante que todo mundo assista a última aula, viu? Eu postei lá no AVA. Essa aula aqui ela é extremamente importante para a nossa e para a AP. Eu vou marcar a próxima AP já. O trimestre está acabando, gente. Já tem um mês para só. Então, vamos aqui revisar um pouco da última aula, tá? A terceira revolução industrial ela é marcada pela automatização do processo produtivo. Então, aqui, ó, nós temos uma linha de montagem, mas nós não estamos vendo pessoas, né? São máquinas que trabalham aqui na linha de produção. Dentro de terceira revolução industrial, nós precisamos entender três aspectos. O toyotismo, que é o modo de produção no chão de fábrica. Nós precisamos entender os tecnopolos, que é a forma como essas mercadorias são produzidas, o que elas são, o que elas têm de agregados. E nós precisamos entender essa dispersão da indústria no mundo, principalmente essa dispersão da indústria no mundo, tá? Porque ela causa várias consequências. Então, começando aqui, né, pelo toyotismo. O toyotismo é uma nova forma de produção no chão de fábrica, diferente do taylorismo e do fordismo. Aqui no toyotismo, um funcionário faz várias funções dentro do chão de fábrica. Ele é um profissional extremamente qualificado, mas ele não é exigida especialização dele, ele tem que saber de tudo um pouco. A produção é just in time, não tem estocagem. A produção, muitas vezes, a maior parte das vezes, ela é automatizada, flexível. Se eu quiser um carro que tem ali um painel de bordo com Bluetooth, com CD, com, sei lá, eu posso escolher, eles vão fabricar, a produção é flexível e isso é possível. Diferente do Fordismo, né, que o carro era um só. Então, havia lá a produção somente daquele carro, né, na linha ali de montagem. Além disso, o trabalhador era especializado, só fazia uma coisa. Agora é diferente. O patriotismo, mão de obra flexível, capacitada. Os tecnopolos são os parques tecnológicos, né?
É o que mais marca a terceira revolução industrial, é a existência desses polos tecnológicos. Porque a mercadoria que é produzida agora, ela é agregada de ciência, de conhecimento. Então, um celular desse daqui, ó, ele vale, o valor, né, dele, quando a gente compra um celular desse tipo aqui, nós não estamos pagando pelo plástico dele aqui, pelo vidro dele aqui em cima, nós estamos pagando por toda a tecnologia que ele nos permite comunicar com facilidade, ele permite ali conectar com empresas através de aplicativos. Então, nós pagamos mais pela tecnologia do que pelos elementos aqui da matéria-prima utilizados aqui, né? Existe um conhecimento, uma ciência muito forte agregada nesse produto, né? Então, a terceira revolução industrial é marcada por isso, por produtos inseridos, agregados ali de ciência e tecnologia. Então, nós temos como destaque as indústrias, né, de eletrônica, de telecomunicações, produzem softwares, né, hardwares, celulares cada vez menores e mais eficientes, computadores também, a robótica, a, a biotecnologia também. Então, tudo isso está inserido nessa terceira revolução industrial. Tecnopolos nada é do que essa imagem aqui, ó. Quando a universidade, até a década de 1970, quando começa a terceira revolução industrial, as universidades estavam lá trabalhando, fazendo ciência, ensino, né, fazendo suas atividades de forma isolada. A indústria também estava aqui, ó, de forma isolada, né? Produzia mercadorias, vendia suas mercadorias, enfim, afastado das universidades. Aí, com a terceira revolução industrial, a aproximação dessas duas esferas, de universidades e de empresas e de indústrias. E essa aproximação vai permitir ali surgirem os parques tecnológicos. Aqui em Belo Horizonte tem até um mini parque tecnológico ali perto da UFMG. Aquele parque tecnológico ali, ele é do lado da UFMG, ele tem vínculo com a UFMG, né? Então, nós temos laboratórios de pesquisa ali, nós temos pesquisadores, mestres, doutores que estão lá nesse Tecnopolo. Existem empresas que estão patrocinando muitas pesquisas particulares. Então, pode ter ali um setor privado incentivando ali, por exemplo, a vacina contra a leishmaniose, né? No setor de saúde, pode ter, né? Pode ter ali uma empresa de eletrônico estimulando, incentivando, patrocinando pesquisas na área ali de qualidade de imagens, pode ter também. Nós temos esse vínculo, né, das empresas, das indústrias patrocinando pesquisas universitárias para a elaboração de produtos ali de alta tecnologia. E essa produção tecnológica, ela é regionalizada, não é em todo lugar do mundo. Vocês podem observar que a maior parte dos parques tecnológicos, que são cerca de 42 polos tecnológicos, grandes polos tecnológicos que nós temos no mundo, eles estão localizados em áreas específicas, né? Não é todos os Estados Unidos que produz, por exemplo, o Vale do Silício é um polo tecnológico, de grande importância em nível mundial. Coreia do Sul, Japão, na Índia também nós temos Bangalore, que é um centro de pesquisa onde nós temos a maior quantidade de doutores do mundo, tá nessa região de Bangalore, na Índia, Taiwan, Singapura, China. E aqui em São Paulo nós temos um polo tecnológico que produz também ali na inovação de produtos, startups, investindo ali em novas tecnologias. E
por fim aqui a dispersão das indústrias pelo mundo. O mais importante aqui, vocês têm que ter em mente, assim, porque isso vai ser cobrado. A terceira revolução industrial, ela é marcada pela dispersão das indústrias no mundo, né? Aquilo que eu falei, essas indústrias, elas irão buscar fatores locacionais mais interessantes. E o que são esses fatores locacionais? Lugares onde a produção é mais barata. Nós temos lugares que têm mão de obra mais barata, abundância de fontes energéticas, nós temos disponibilidade de mão de obra, pode ser qualificada ou não qualificada, depende da indústria. Então, por exemplo, por uma Nike, não precisa ter mão de obra qualificada. Desculpa. Então, ela pode se alocar, por exemplo, lá na Indonésia, lá em algum país da África do Sul, por exemplo. Ela pode se alocar, sei lá, no Nordeste, por exemplo, para explorar mão de obra pouco qualificada. Então, nós temos ali, dependendo da indústria, ela pode demandar mão de obra pouco qualificada e aí ela vai buscar esse fator locacional. Agora, se for, por exemplo, uma Ford, uma Fiat, precisa de mão de obra técnica. Então, por exemplo, a Fiat, ela não pode, por exemplo, um país africano, por exemplo, de uma região muito pobre da África, né? Por quê? Porque vai ter mão de obra? Vai, mas essa mão de obra ela não é qualificada. Então, a Ford, a Fiat precisam minimamente de uma mão de obra técnica. Então, essas fábricas, elas vêm, por exemplo, para o Brasil, que tem oferta de mão de obra técnica, né? Nós não temos muita mão de obra de ensino superior, mestrado, doutorado, extremamente qualificado, mas nós temos uma mão de obra técnica que vai auxiliar essa produção ali. Mercado consumidor também acaba sendo interessante, porque às vezes a indústria ela já produz dentro de um país e essa produção já é consumida dentro desse território. É o que aconteceu com a Ford, que nós falamos na última aula, né? 60% da produção da Ford, que estava lá na região metropolitana de Salvador, ela produzia carros para o abastecimento aqui da região sudeste e nordeste. 60% do que ela produzia era para o próprio Brasil aqui. Então, isso já favorecia essa fábrica, né? Essa empresa. A China, por exemplo, né? Várias empresas multinacionais possuem filial na China, né? E por quê? Porque a China, embora seja um país em desenvolvimento, até a década de 2000 extremamente pobre, ela vem melhorando a sua economia, né, e inserindo o mercado consumidor cada vez maior, né. Então, isso acaba atraindo indústria, porque a China está reduzindo a sua pobreza, e quando nós trabalhamos na redução da pobreza, nós estamos estimulando o consumo. E como na China é um país populoso, né, isso atrai empresas. Nossa, é um grande mercado consumidor. Às vezes não é em sua completude, né? Não é os 1,3 bilhão de pessoas que consomem. Claro que não, a maior parte da população da China, se eu não me engano, ainda vive em áreas rurais. Mas boa parte já vive em cidades e já é consumidora. Então, várias filiais estão lá na China, né? Inclusive a Sadia, que é uma empresa brasileira, está lá na China, né? Com uma parceria chinesa para vender produtos lá. Infraestrutura é muito importante também, é um fator locacional determinante na instalação de uma empresa, né, na decisão dela se alocar em algum território, porque se essa empresa ela não tiver telecomunicações para vender suas mercadorias, para estar em contato com a sua matriz, ela não vai conseguir, não contribuir para o lucro dela, assim como as redes de transportes.
Se ali nós não temos rodovias, ferrovias para escoar a matéria-prima, para ela ser distribuída no espaço geográfico, de nada adianta. Então, às vezes, o país, nem sempre um país extremamente pobre, ele atrai multinacional. Por quê? Muitas vezes, nesse país, né, pode ser um país aqui da América Latina, pode ser um país lá da África, muitas vezes não tem infraestrutura, a mão de obra é extremamente desqualificada, não tem telecomunicações, então, às vezes, também não tem governos estáveis, e o capital precisa de uma certa estrutura política para confiar, né, porque nenhuma indústria, por exemplo, quer se alocar em um país instável politicamente, onde de repente tudo pode ser estatizado, pode acontecer. A indústria quer ir para esse lugar. Então precisa ter um mínimo de estabilidade política para que essa indústria seja atraída para aquele espaço geográfico. Então, tem uma coisa, nem sempre o país mais pobre, com quantidade de mão de obra extremamente barata, é o mais atrativo para a indústria. Geralmente, os países que mais atraem indústrias são os países emergentes, né? Por isso que nós industrializamos. O Brasil, por exemplo, o que contribuiu muito para a industrialização brasileira foi esse capital estrangeiro, entrada de multinacionais. Então, nós temos aí governos mais ou menos estáveis politicamente, né? Nós temos infraestrutura, não em todo o território nacional, mas no Sudeste, Sul e Nordeste tem infraestrutura. Nós temos investimentos em educação tecnológica. Hoje, por exemplo, no Brasil existe mais de 200 IFES, que são Institutos Federais de Educação, que formam mão de obra técnica para essa indústria. Então, nós temos aí fatores atrativos nos países emergentes, principalmente nos países ali como Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul, México, Chile, Argentina, Uruguai, são países que possuem essas características aí. Outros fatores também, locacionais, são os incentivos fiscais, né? Muitas vezes uma indústria, ela decide se alocar no país em função ali do governo abrir mão, né, de um imposto. Então, isenções fiscais também são fatores atrativos, locacionais. Quando uma indústria ela já decide vir para um país, só que ela não determina o estado onde ela vai se alocar, pode ocorrer ali a guerra fiscal. O que é a guerra fiscal? É quando um estado disputa com outro estado a alocação daquela indústria, oferecendo melhores condições. A indústria já decidiu que vem para o Brasil, então fica disputando o estado de Minas Gerais com São Paulo, Rio Grande do Sul, com Bahia, eles ficam oferecendo ainda mais vantagens para aquela indústria para que ela possa vir para aquele território. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Ford. A Ford estava instalada lá no Rio Grande do Sul e quando chegou o momento de renovação de contrato, ela tá ouvindo? Sim. Vocês estão vendo a apresentação? Não. Não? Não. Não falaram. Estou muito caladinho. E agora? Agora sim. Agora sim. Agora sim. Vocês têm que falar, gente. Estão com vergonha? Ou estão dormindo ainda? É que eu, pelo menos, pensava que você não estava mesmo. Então tá, vamos lá. A guerra fiscal? Professora, Oi. tá, era só para ver se meu microfone estava funcionando, eu tive que sair, eu estava tentando te avisar que não estava apresentando, mas o microfone não estava funcionando. Ah, sim. Agora tá.
Obrigada. Obrigada, viu? Então, gente, a guerra fiscal é quando um Estado ele fica disputando com o outro para atrair aquela indústria. Então, por exemplo, a Ford veio para o Brasil, já decidiu aqui, tem vários fatores vocacionais interessantes aqui no Brasil. Infraestrutura, matéria-prima, fontes energéticas mais baratas, mercado consumidor. Então, ela decidiu que vem para o Brasil. Só que antes de decidir qual que é o estado que ela vai se alocar, ela propõe ali para os estados qual estado vai oferecer melhor condição. Então, Rio Grande do Sul doa terrenos, o estado da Bahia constrói um porto para escoar a produção, São Paulo, Minas Gerais tem maior abundância de mão de obra, enfim. Os estados ficam ali disputando, chama guerra fiscal. E no caso aqui da Ford, ela estava lá no Rio Grande do Sul, no momento de renovação do seu contrato, o Rio Grande do Sul não oferece melhores condições de impostos, então e a Bahia ofereceu, inclusive a Bahia ofereceu ali, os salários lá são menores, ofereceu a construção de um porto, o estado da Bahia, com recursos próprios, construiu um porto para a Ford, né, escoar a sua produção por navios. Então, a Ford foi para a Bahia, né? E a Ford ficou durante 10 anos, né, de 2010 a 2021, lá na Bahia, produzindo, abastecendo o mercado interno, produzindo com mão de obra mais barata, tendo ali incentivo do Estado, com impostos, com o escoamento da produção, né, por causa do porto, né? Olha aqui. Da fábrica do complexo industrial da Ford aqui na Bahia, Salvador tá aqui, viu? Salvador é aqui, onde que tá, perto do porto. Nós temos aqui do complexo industrial da Ford, no Nordeste, Camaçari, no município de Camaçari, fica ali 36 quilômetros do porto. Ou seja, muito próximo do porto. Então, ela vai gastar menos com transporte rodoviário e vai economizar muito com o transporte marítimo, né, que é mais barato em relação ao transporte rodoviário. Então, ali, olha lá a foto do porto, né? E com isso, a Ford gerou ali um certo número de empregos, né? 5 mil empregos diretos, mais 3 mil empregos indiretos. Acaba gerando um certo crescimento econômico na região, né? Porque pessoas trabalhando, essas pessoas irão consumir, aquece o mercado local, e acaba gerando um certo crescimento econômico na região. Mas nós precisamos entender que o crescimento maior é nos países desenvolvidos. A Ford tem. Quem sabe a origem da Ford? Ela é de onde? Da Alemanha? Não sei. Mas, enfim, a Ford tem uma origem no país desenvolvido. Né? E aí, o que acontece? Ela vem para o Brasil, produz aqui no Brasil, começa a gerar emprego aqui no Brasil, o emprego aqui no Brasil vai aumentar. Ou nos países semi-periferia, ou também em desenvolvimento, vai gerar um certo crescimento econômico a partir de 1950, quando esse movimento vai ocorrer, quando essas indústrias elas irão se dispersar pelo mundo. Olha esse gráfico aqui, ó. Participação no emprego industrial nos países semi-periferia, que é o que está de rosa, vai aumentar, tá vendo? A partir de 1950. Por que os empregos aumentam a partir de 1950? Porque as indústrias dos países desenvolvidos irão se deslocar para os países em desenvolvimento, ou também chamados semi-periferias, nesse caso aqui. Entendeu? Então, eles acabam gerando um certo desemprego nos países desenvolvidos
e geração de empregos nos países sem periferia. Isso precisa estar muito claro, tá? Para vocês. Então, e quando nós analisamos a renda, como que vai ser o gráfico? Vai gerar crescimento nos países sem periferia? Vamos pensar. Quando as indústrias dos países desenvolvidos, eles se deslocam para os países sem periferia, para esses países emergentes, para esses países mais pobres aqui do mundo, essas indústrias, essas fábricas, elas geram emprego? Sim, elas geram emprego. Gera emprego, cria também, dá um pouquinho de imposto? Gera um pouquinho de imposto também. Então, essa economia dos países semi-periferia, nós podemos observar, a partir de 1950, um aumento dessa linha ali, se a gente estivesse analisando renda aqui, né? E aumentar um pouquinho a renda a partir de 1950? Sim, iria aumentar a renda. Por quê? Porque essas indústrias deixam impostos e empregos. Tranquilo? Agora, o lucro dessas empresas ficam nesses países semi-periferia? Não. Então, como é que vai ser a renda dos países desenvolvidos a partir de 1950? Bem maior do que a dos países de semi-periferia. Isso. Então, nós vamos ter uma linha sensivelmente crescente nos países sem periferia, e tem que saber explicar por que ela cresce, mesmo que sensivelmente, e nós temos uma linha mais ascendente para os países desenvolvidos em relação à renda, a partir de 1950. Por quê? Porque o lucro que é gerado nos territórios estrangeiros retornam à sua origem, gerando muito mais lucro e aumentando a receita desses países. Entenderam? Entendi. Tranquilo. Então, o que nós podemos concluir com esse movimento de deslocamento, de desconcentração das empresas, das indústrias dos países desenvolvidos para os países emergentes? Nós podemos observar que essas indústrias, elas buscam fatores locacionais mais lucrativos, e elas conseguem. Quando elas chegam nesses territórios, elas geram emprego e aumentam um pouquinho da renda, mas o lucro não fica nesses territórios, os lucros são remetidos para sua origem. Então, o nível de renda desses países desenvolvidos irão aumentar. Mas nós temos como consequência também o quê? Desemprego, né? Nos países desenvolvidos. Olha aqui essa charge, né? Aqui são pessoas aqui da Ásia, do norte da África, da França, procurar emprego. Bom dia, nós viemos roubar os empregos dos franceses. Aí o francês fala assim, muito tarde, as empresas, os empregos já foram para a Ásia. Olha aqui, o capitalista, né, com a bolsa de dinheiro, indo colocar seus investimentos lá na Ásia, onde os processos produtivos são mais baratos. Então, vai acontecer um certo desemprego, uma redução da oferta de emprego nos países desenvolvidos, que é o que esse gráfico aqui fala, né? Olha aqui, a partir de 1950 não diminuiu um pouco o emprego? Tá vendo? Diminuiu um pouco do emprego nos países desenvolvidos e aumentou nos países sem periferia. Outro exemplo aqui também é a Nike, né? A Nike, ela tem mais de 300 fábricas no mundo inteiro, ela tem mais de 1 milhão de funcionários e ela está localizada em países emergentes, países mais pobres, né? Por quê? Porque aqui a oferta de mão de obra é maior e mais barata. Pensa produzir uma indústria têxtil lá nos Estados Unidos.
muito cara, né? A mão de obra lá, o salário mínimo é muito mais alto, a hora trabalhada lá é muito mais cara. Enquanto que lá na Ásia é centavos de dólares por hora trabalhada. Então, principalmente na Ásia, né? Porque na Ásia não tem, os países asiáticos não tem muitas legislações trabalhistas, fiscalização de trabalho infantil, ambiental também, né? Então acaba que é mais lucrativo, né? A Nike, por exemplo, jamais poderia poluir um rio lá no seu território através da sua produção fabril, né? Porque utiliza muita água, pintura, a produção têxtil, né? De calçados, por exemplo. Então, nos países subdesenvolvidos, esses resíduos são jogados no rio. Eu acho que até comentei com vocês que eu fiz uma pesquisa no colégio com os alunos do segundo ano do ensino médio. Nós ficamos 2 anos trabalhando, estudando esse córrego que passa aí dentro do colégio, sabe? Chama Córrego Coca-Cola. Ele é um afluente do Rio das Velhas. E esse curso d'água aí nessa região ali do São Francisco, sabe? Aquele bairro de São Francisco, ali em torno do colégio, tem muitas indústrias. E tem uma indústria lá que é têxtil, que finge tecidos. E precisa de água, precisa de tinturas. Então, toda semana o rio estava de uma cor. Então, uma semana ele estava de verde, outra estava de laranjado. A fábrica joga no rio, né? Porque a fiscalização aqui no Brasil é menor, né? As leis ambientais, elas são até desenvolvidas, mas a prática dela ainda é pouco aplicada pelas fábricas. E isso aqui no Brasil pode ocorrer, mas lá nos Estados Unidos, jamais, né? A empresa vai ser multada, vai ser fechada. Então, a Nike faz o quê? Pega a sua fábrica, vamos lá para o Brasil, vamos lá para a China, vamos lá para a Índia, Filipinas, Paquistão. É porque lá é mais lucrativo, né? Não tem fiscalização, os salários são baixíssimos. Então, é por isso que ela não tem nenhuma fábrica no seu território. Acho que ficou faltando isso daqui na última aula lá, que eu gravei também, que é a divisão do trabalho no capitalismo industrial, no monopolista financeiro. Nós vimos o desenvolvimento da revolução industrial a partir da evolução do sistema capitalista, né? Nós vimos o sistema capitalista comercial, depois industrial e depois o monopolista financeiro. A divisão do trabalho, a primeira divisão internacional do trabalho é aquela no capitalismo comercial, onde tínhamos metrópoles, países europeus, e as colônias, o Brasil, América Latina, África, Ásia, onde eles exploravam os recursos naturais. Então, a primeira divisão internacional do trabalho, como que era? Metrópoles enviavam produtos manufaturados, artesanados, enquanto que as colônias enviavam matérias-primas. Era o ouro, né? O Brasil, a cana-de-açúcar, o café. Agora, no capitalismo monopolista financeiro, principalmente a partir do século XX, principalmente a partir da segunda metade do século XX, 1950 em diante, o que acontece? Nós temos uma mudança na divisão internacional do trabalho, que é chamada de nova divisão internacional do trabalho, ou nova DIT, é um novo modelo. Como que funciona esse modelo? Nós temos os países desenvolvidos que enviam para os países menos desenvolvidos produtos de maior valor econômico agregado, tecnológico também, computadores, celulares, equipamentos eletrônicos em geral, carros. Eles mandam isso para a gente. O que a gente manda em troca, né, para eles? Nós enviamos ali produtos primários, nós continuamos enviando produtos primários. O Brasil é um país agroexportador, é o setor mais, digamos assim, lucrativo aqui no Brasil.
Mas nós também enviamos produtos industrializados, só que com uma tecnologia menor. Né? Nós temos industrialização? Temos, mas não é igual aquela lá. Né? É um produto industrializado de menor valor tecnológico. Além dos primários, nós também enviamos industrializados. Isso nos países mais, assim, emergentes, tá? Os países em desenvolvimento mais pobres, os mais pobres, né? Eles continuam participando da divisão internacional do trabalho enviando produtos agrícolas. Tranquilo, gente? Ficou confuso? Ou não? Tá de boa. Tá tranquilo. Ficou tranquilo. Tá. Então, nossa matéria, ela fica aqui, tá? Nós acabamos um pouco mais cedo, conseguimos revisar o conteúdo da última aula. E em relação à prova, aquela questão 9, eu cancelei ela, porque o gabarito eu tinha colocado errado, aí teve alguns questionamentos. Não que a questão estava errada, é o gabarito que estava trocado. Então, eu preferi cancelar ela. E aquela questão dos cúdios também foi cancelada por uma informação que faltou, porque lá na alternativa correta estava falando que os cúdios estavam distribuídos por 6 países. E, na verdade, eles estão em 7 países. Então, por isso que ela foi cancelada. Alguém tem mais alguma dúvida em relação a AP? Inclusive, as notas já foram lançadas, né? Eu coloquei lá a vista de prova, respondi algumas questões, né? Teve aluno que conversou comigo no privado, eu respondi. Mas acho que está tudo certo. Inclusive, a nota já foi